É, Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quarta-feira fria, com mais uma edição do nosso projeto Historiando.com. A ideia desse projeto, ele começou em começo de junho. A ideia é estar debatendo os temas contemporâneos transversais da Base Nacional Curricular Comum, e a gente tem discutido toda quarta-feira alguma temática relacionada a essa parte da BNCC. E hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre as relações possíveis que a gente pode estabelecer entre história e literatura, sendo que para isso a gente convidou o professor Evander, que ele é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Ele trabalhou na sua jornada acadêmica com as relações entre história e literatura. No mestrado, trabalhou principalmente a questão do Drácula, de Bram Stoker, um clássico que ainda hoje é lembrado. E no doutorado, ele trabalhou com literatura imperialista no período do imperialismo no continente africano. Ele é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa e aceitou o convite para estar aqui conversando um pouco com a gente, mostrando um pouco dos seus trabalhos e tudo mais. E sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor. Seja bem-vindo, boa noite. Bom, boa noite, Lucas, boa noite a todos e todas. De início, eu queria agradecer ao convite. Para mim é sempre uma grande satisfação e uma grande oportunidade poder conversar um pouco sobre, né, essa trajetória de pesquisa e algumas questões sobre, né, como trabalhar com literatura a partir de uma perspectiva histórica. E hoje, ainda mais, é um dia bastante especial para isso, né? Hoje é dia dos historiadores e das historiadoras, e essa semana também a gente teve a regulamentação, né, da profissão de historiador no Brasil, então acho que é uma data, é um momento bem legal e bem interessante para a gente estar, né, pensando o passado, e nesse caso pensar o passado a partir da literatura. De forma mais específica, eu tenho trabalhado com literatura do século XIX nas minhas pesquisas já faz um certo tempo. Né? No meu mestrado, como o Lucas comentou, eu estudei um escritor irlandês chamado Bram Stoker, que é mais conhecido entre nós como o autor de Drácula, e a relação que os romances dele estabeleciam com a ciência da época. Né? O Bram Stoker era um escritor do finalzinho do século XIX, e eu trabalhei na dissertação, e que foi publicada como livro depois, o modo como que ele construía os seus personagens se relacionando com esse contexto científico do período. E no doutorado, né, que eu fiz na UFPR e parte do doutorado no Reino Unido, na Universidade de Exeter, eu investiguei um outro romancista, né, um outro escritor desse mesmo período, chamado Rider Haggard, e que viveu na África do Sul durante esse período do colonialismo, e eu trabalhei os romances de aventura dele, né, pensando a relação dessa literatura com as políticas do imperialismo. Em comum, as minhas pesquisas, elas têm observado a literatura enquanto uma fonte, né, uma fonte muito complexa e que pode ser tomada para pensar o passado, né, para estudar as vivências de homens e mulheres ao longo do tempo. Então, nesse sentido, as fontes literárias, que seriam o quê? Né? Os romances, os contos, as novelas, as poesias, as prosas, né, entre outros, essas fontes, elas podem ser vistas como lugares privilegiados para analisar a dimensão histórica dos sentimentos e das sensibilidades ao longo do tempo, né? Porque as narrativas literárias, elas são atravessadas por impressões das formas como as pessoas sentiam, amavam ou temiam em determinado contexto histórico. Então, pensar a literatura numa perspectiva histórica
remete também a pensar nos imaginários de outras épocas. Ou, em outras palavras, implica em tentar responder ao seguinte questionamento: como que esse ou aquele escritor ou escritora reimaginava o seu contexto a partir da ficção, né, a partir da literatura. A Sandra J. Pesavento, que foi uma historiadora e uma professora da Federal do Rio Grande do Sul, ela escreveu num dos livros dela o seguinte: a literatura permite o acesso à sintonia fina ou ao clima de uma época, ao modo como as pessoas pensavam o mundo, a si próprias, quais valores que guiavam os seus passos, quais os preconceitos, medos e sonhos. A literatura, ela permite ver sensibilidades, né? Ela permite estudar perfis, valores de outra época. E, diante da literatura, nós que somos historiadores, historiadoras, professores de história ou professoras de história, a gente precisa fazer questões, né? A gente precisa construir uma problemática. Né? Por que se fala disso e não daquilo num determinado texto? O que é recorrente numa época? O que escandaliza? O que emociona? O que é aceito socialmente ou condenado ou proibido? Então, a literatura, ela pode ser observada como uma possibilidade da gente resgatar ou apreender as sensibilidades, as razões e os sentimentos de uma época, que são traduzidos esteticamente, né, pela narrativa, né, pela escrita de um autor ou de uma autora. O século XIX, que é esse período que eu estudei na minha dissertação, na minha tese, ele é um período bastante interessante para pensar a partir da literatura. E isso porque foi um momento em que os romances, a prosa em forma de romance, se tornou cada vez mais popular. Né? Também foi um período em que o mercado editorial passa por um crescimento muito grande, né? Criam-se novas editoras, novas revistas, novos jornais literários, e foi um período em que, em vários países, foram feitas campanhas de alfabetização, o que ampliava o público leitor, né? Ampliava a quantidade de pessoas que poderiam consumir essa literatura. E vários escritores e escritoras do século XIX também se envolviam com questões sociais e políticas do seu tempo. E usavam da sua escrita literária, usavam da sua literatura como uma forma de participar desses debates. É só a gente pensar, no caso do Brasil, de alguns nomes famosos, né, como, por exemplo, o próprio Machado de Assis, que usou dos seus romances, né, usou da sua escrita literária como uma forma de interpretar as mudanças sociais e políticas do seu tempo. Né? E ele viveu, né, no momento de passagem do Brasil Império para o Brasil República, né? Ou seja, um momento de transformações muito importantes. Ou a gente pode pensar também em alguns nomes de escritores e escritoras que não são tão famosos, mas que têm sido resgatados do esquecimento pelos historiadores e historiadoras, né? Como, por exemplo, uma escritora maranhense, que eu gosto bastante, chamada Maria Firmina dos Reis, que lá na metade do século XIX escreveu um romance chamado Úrsula, e que é considerado como um dos primeiros romances abolicionistas no Brasil, né? Ou seja, um dos primeiros textos literários que discutiram a questão da escravidão. E também foi um dos primeiros romances escritos por mulheres na história da literatura brasileira. Então, quando a gente observa a literatura produzida nessa época, a gente pode perceber as reações e os posicionamentos desses escritores e dessas escritoras diante dos impasses, das incertezas. E a gente pode também acompanhar o modo como que esses sujeitos históricos, esses escritores e escritoras, mobilizam a literatura para se posicionar publicamente sobre questões sociais, questões políticas, sobre debates culturais da sua época.
Então, como eu falei antes, né, eu estudo o século XIX, né, tenho uma proximidade maior com a literatura dessa época. Mas quando a gente pensa, né, a literatura enquanto uma fonte de conhecimento para o passado, isso não se restringe só à literatura do século XIX. Na minha dissertação de mestrado, né, que foi uma pesquisa que eu terminei lá em 2016, eu trabalhei um pouco nessa perspectiva, né, de pensar o final do século XIX a partir da literatura. E nessa pesquisa eu estudei a vida e a produção escrita, a produção literária do Bram Stoker, que era um escritor irlandês, mas que se mudou para Londres na década de 1870, onde ele trabalhava numa companhia teatral. Então ele escrevia literatura nas horas vagas, porque não era a função principal dele, não era o trabalho dele. Esse período que o Bram Stoker viveu, ele foi bastante importante, né, pois foi o momento em que a Revolução Industrial e a expansão econômica causou um crescimento gigantesco de Londres, né, que era a capital e era o coração do Império Britânico da época. Só que esse crescimento urbano, né, o aumento da cidade, ele foi acompanhado por um índice cada vez maior de criminalidade urbana, né, o problema do crime. E também por outros problemas estruturais da época, né, especialmente de higiene pública. Né? Londres não tinha um sistema de saneamento básico, né, nessa época. E, para piorar as coisas, Londres era praticamente dividida em duas grandes zonas, ou duas grandes regiões. O lado oeste, também chamado de West End, que concentrava as elites, as classes médias, as pessoas com dinheiro, né? Ou seja, era a região mais rica, era a região repleta de museus, de teatros, de cafés, e tinha a outra ponta, né? A zona leste, a East End, que eram os subúrbios habitados principalmente por imigrantes, por trabalhadores pobres, e que sofria com a pobreza urbana e com a criminalidade. O Bram Stoker, né, o autor do Drácula, ele era um homem de classe média. Né, ele tinha uma posição social até bem confortável. E, como vários homens de classe média da época, ele tinha muito medo, muito ressentimento de todos esses problemas urbanos. Né? Do ponto de vista dele e de outros escritores dessa mesma geração, a cidade, né, o centro urbano, era um monstro, né, era um verdadeiro monstro, que poderia abrigar nas suas ruas acinzentadas, né, as ruas cheias de fumaça da Revolução Industrial, podia esconder criminosos e monstros. É importante lembrar também que esse era o período do imperialismo, né, um momento em que o Império Britânico passou a conquistar de forma mais ativa vários territórios na Ásia e, sobretudo, na África. E, por isso, a vinda de imigrantes e de estrangeiros em Londres era vista com com um certo medo, com um certo terror pelos ingleses de classe média, porque eles sentiam que agora eram eles que estavam sendo conquistados ou estavam sendo invadidos. Então, haviam vários problemas urbanos que atordoavam esses homens, né? da geração do Bram Stoker. A pobreza, a criminalidade, a prostituição, a imigração, eram todos vistos por eles como, né, problemas estruturais. O Stoker e outros intelectuais daquela época acreditavam que vários desses problemas eram biológicos e eram hereditários, né? Ou seja, eles acreditavam na ideia de que a criminalidade era passada de pai para filho e que por isso existiam certas características físicas que permitiam a identificação do criminoso. Então, por exemplo, nos tratados de criminologia da época, o nariz aquilino, que é um nariz de tamanho mais acentuado, era considerado como uma característica física de criminosos.
Essa ideia do criminoso nato, ela não nasceu na literatura. Na verdade, ela foi formulada por uma ciência que existia na época, chamada de antropologia criminal, e que estava profundamente embasada em teorias pseudocientíficas sobre raça e variação humana, né? Ou seja, teorias que naquela época eram consideradas científicas, mas que hoje a gente já entende como ultrapassadas. Essas ideias, que falavam de raças e diferenças raciais, tinham um impacto muito forte no imperialismo, porque justificavam, na época, a conquista de africanos e asiáticos, que eram considerados, do ponto de vista desses ingleses, desses europeus, como inferiores, né, na visão de mundo do século XIX. O Bram Stoker publicou vários romances de terror que traduziam esses medos e essas inquietações. Então, por exemplo, ele publicou um romance chamado A Joia das Sete Estrelas, que é um romance sobre uma múmia, né, que se infiltra em Londres. Ele publicou um outro romance chamado Covil do Verme Branco, que é a história de uma aristocrata que se transforma numa serpente gigantesca, né, num monstro. Mas o mais famoso dos romances do Bram Stoker, né, é o Drácula, né, que foi publicado em 1897. Só que ele só foi publicado depois do Stoker passar pelo menos 6 anos pesquisando e escrevendo, porque o Bram Stoker nunca viajou para Transilvânia, que é onde mora o Conde Drácula. Mas para falar sobre vampiros e sobre o leste europeu, né, que é onde fica a Romênia e a Transilvânia, ele passou 6 anos lendo e consultando bibliotecas e enciclopédias. No caso, na Biblioteca Britânica, que era um centro de cultura em Londres. Muito resumidamente, o Drácula é um livro dividido em duas partes. Né? A primeira parte conta a história de um jovem advogado chamado Jonathan Harker, que viaja para a Transilvânia para resolver questões burocráticas, né? Ele está vendendo, né? Ele está fazendo contrato de venda de imóveis em Londres para um conde recluso chamado Drácula, né? Um sujeito esquisito que mora isolado num castelo no alto de uma montanha na Transilvânia. Só que com o passar dos dias, o Jonathan Harker percebe que ele não é um convidado naquele castelo, ele é um prisioneiro. E ele descobre que o Drácula é um vampiro, né? Não é uma pessoa comum, é um monstro. E aí tem a segunda parte do romance, que é quando o Drácula invade a Inglaterra. E um grupo de personagens passam a caçar o Drácula. Né? Quem que é esse grupo de personagens? São médicos e professores, como o holandês Abraham Van Helsing, e uma mulher intelectual chamada Mina Murray, que também é a noiva do Jonathan Harker. O Drácula, né, o livro, é aquilo que a gente chama de um romance epistolar, ou seja, ele é todo escrito em primeira pessoa. Né? São diários, são cartas, são recortes de jornais que teriam sido agrupados, né, organizados para fornecer ordem a uma narrativa, né, a um romance. E é um romance de vampiro. Né? Os vampiros, eles eram personagens que já existiam no imaginário do leste europeu, né, da região ali da Romênia, da Polônia, da Transilvânia, pelo menos desde a Idade Média. E eles eram associados a vários medos e ansiedades relacionadas à morte, ao suicídio e à morte violenta. Então, por exemplo, dentre os livros que o Stoker leu, né, enquanto ele escrevia o Drácula, um desses livros, na verdade, era um artigo chamado Superstições da Transilvânia, que foi escrito por uma viajante chamada Emily Gerhardt, que viajou e viveu no leste europeu.
né? Porque, como eu falei antes, o Stoker nunca viajou para a Transilvânia, mas ele leu coisas que outras pessoas escreveram sobre a Romênia e sobre a Transilvânia. E ele também leu tratados históricos geográficos escritos por diplomatas que falavam, né, sobre a história política do leste europeu. Ele também leu textos religiosos, tratados de folclore, tratados de demonologia e até mesmo estudos sobre lobisomens e licantropia. Né? Tudo isso para escrever a narrativa do Drácula, que é muito detalhada. Né? Existem vários detalhes sobre folclore, sobre crenças, sobre imaginário da época, e essa narrativa foi construída, né, a partir dos livros que o Stoker leu. Ao longo do século XIX, na época que o Stoker viveu, o vampiro ele passou a ser um personagem da literatura inglesa. Né? E ele era frequentemente usado como uma metáfora para as incertezas sociais e políticas da época. Então, por exemplo, em vários contos e romances do século XIX, o vampiro ou a vampira são aristocratas, né, são nobres. E justamente o século XIX é um período em que a aristocracia está perdendo a força política que ela tinha e dando lugar para as classes médias. Né? Então, nesses contos e romances, né, o aristocrata sempre é visto como um monstro, um parasita, uma figura que está deixando de existir, né? Corre risco de extinção. E, nessa mesma direção, o Drácula do Bram Stoker se relacionava com os medos, né, com vários medos e ansiedades que esses homens de classe média e das elites tinham lá na Inglaterra com a invasão de imigrantes estrangeiros. O Drácula, né, o vampiro, é um estrangeiro. E, além disso, ele se alimenta de sangue, ele infecta outras pessoas, né, transformando em vampiros, e isso tinha muita relação com as ansiedades cultivadas na época com relação ao contágio e à proliferação de doenças, como, por exemplo, a sífilis e a tuberculose, que eram problemas muito fortes naquele período, né, e ainda sem tratamentos muito eficazes. Em Londres, no romance de Stoker, o Drácula se esconde. Ele se esconde onde? Ele se esconde na região leste, que é a área mais pobre da cidade, e que é imaginada pelo Stoker e por muitos dos seus contemporâneos, né, muitos dos escritores da sua geração, como um antro de criminosos. Então, o modo como que o Stoker construiu a narrativa do livro dele dialogava muito com esses medos e com essas ansiedades que eram fortes na época, né, especialmente entre os homens, entre os escritores da classe média. O Stoker, ele tinha muito interesse na medicina e nas ciências da época. Né? Ele não tinha formação nessa área, né? Ele fez graduação em matemática, ele trabalhava no teatro, mas ele tinha muito interesse pela ciência, né? Pela medicina e pela antropologia. E por isso, ele constantemente menciona nos seus romances os nomes de médicos que existiam na época e conceitos e noções que na época eram considerados como científicos. Né? Esse interesse pela ciência é tão grande que no Drácula, um dos protagonistas, um dos narradores é um médico, né, o John Seward, que na história do Drácula, ele administra uma clínica psiquiátrica, né, um sanatório. E ao longo da história, né, ao longo do romance, ele trata de um paciente chamado Renfield, que é um paciente louco, mas que é mentalmente afetado pela presença do vampiro. Então, é por intermédio, né, por meio desse personagem, do John Seward, que o Stoker mobiliza vários termos, várias ideias da medicina da época, e que, naquele período, entusiasmavam muitos escritores, muitos intelectuais.
E é preciso lembrar que nesse período do século XIX, vários ramos da medicina, como por exemplo a neurologia, estavam dando seus primeiros passos e localizando as zonas cerebrais e o modo como que determinadas partes do cérebro influenciavam o comportamento humano. E escritores da geração do Bram Stoker não estavam alheios a isso, né? Ainda mais porque no caso do Bram Stoker, ele tinha vários amigos e familiares que eram médicos. E por meio desses contatos, né, ele tomou proximidade com essas teorias, né, médico-científicas do final do século XIX. A ciência, ela era vista pelo Bram Stoker como uma marca de progresso e de civilização. Mas, ao mesmo tempo, investigar os corações e as mentes das pessoas revelavam aquilo que havia de mais sombrio e selvagem e periculoso nos homens e mulheres. Então, pensando a literatura, né, a partir desse exemplo, a escrita do Bram Stoker demonstra não só esse interesse pela ciência, pela medicina da época, mas também uma série de medos, temores e ansiedades que eram, né, cultivados naquele período, que eram compartilhados, né, que eram socialmente compartilhados. Então, se aproximar da literatura para pensar o passado ou a experiência humana ao longo do tempo implica em pensar nesse universo das sensibilidades e dos imaginários sociais, né, que são forças muito poderosas, que movem comportamentos e que ajudam a construir a sociedade, né, o mundo social. Então, em suma, né, para finalizar, pesquisas, né, o que eu fiz, né, no mestrado, no doutorado, tenta ir um pouco nessa direção, né, de pensar a literatura do final do século XIX para entender o seu contexto, né, para entender a sua época, né, o seu contexto histórico. E esses escritores, como o Bram Stoker, né, eles servem como um fio condutor, né, por cotejar a vida desses literatos com a sua escrita, para refletir sobre como eles sentiam e interpretavam a sua época a partir da literatura. Então, eu acho que é mais ou menos isso, que eu tinha preparado para a gente compartilhar aqui. Obrigado, Evander, pela fala. Muito bacana, muito instigante, assim, pensar a questão da literatura em si e as relações que a gente consegue fazer com o passado, com a história. Eu anotei aqui três perguntinhas para começar o debate. E aproveitar, tem uma pergunta aqui. A pergunta que eu fiz se tu pudesse falar um pouco sobre como é que foi a circulação do livro na época. Hoje a gente tem, por exemplo, a publicação de livros em brochura, em encadernados e tudo mais, e a gente sabe que na época era um pouco diferente, então se puder estar conversando, falando um pouco sobre isso. E por que que ele hoje ainda é lembrado, assim? Por que que a gente pode considerar o Drácula como um clássico, assim, que hoje ainda ele ganha novas edições, ele gera adaptações no cinema ou em próprias séries. Então, se puder falar um pouco sobre isso, por enquanto é isso, se puder. Então, como eu tinha comentado antes, né, o Drácula ele foi publicado, né, respondendo à primeira pergunta, né, sobre a circulação. Ele foi publicado numa primeira edição em 1897, em maio de 1897.
O Stoker, na época, ele assinou um contrato, né, que é uma prática normal, né, assinou um contrato com a editora. E por esse contrato, estipulava que a primeira edição ia ter uma tiragem de 1.000 cópias. E era uma edição bastante simples, era uma edição de capa amarelada, sem nenhuma ilustração, sem nenhuma gravura. Inclusive, na época que eu estava na Inglaterra pesquisando, eu tive a oportunidade de ter contato com uma primeira edição dessa tiragem de 1.000 cópias. E ela é graficamente muito simples. Só que naquele mesmo ano, o Stoker assinou um segundo contrato com uma outra editora para publicar aquilo que na época eles chamavam de edições coloniais, que era uma espécie de segunda edição que não circulava na Inglaterra, mas circulava aonde era colônia da Inglaterra naquele período. Circulava na Austrália, na África do Sul, na Índia, nessas regiões. E daí, alguns anos mais tarde, eu acho que em 1901, se eu não me engano, né, 4, 5 anos depois, saiu uma edição que eles chamavam na época de cheap edition, ou edição barata, que era uma versão resumida do Drácula, já com uma ou outra ilustração, e publicada em papel jornal, né, ou seja, num papel mais barato, né? Daí a ideia de uma cheap edition, né, de uma edição mais barateada, por uma outra editora. Então teve um jogo de cadeiras editorial ali que, né, estruturou a circulação das primeiras edições do Drácula. E pequenos trechos do livro foram publicados nos jornais da época. Só que eles funcionavam mais como uma forma de divulgação do livro, né, da edição impressa, do que como, né, uma publicação integral do livro. Mais recentemente, alguns pesquisadores descobriram que saíram traduções do Drácula naquela mesma época. E uma dessas traduções foi para a Islândia, que era não só uma tradução, mas uma reescrita da trama, da narrativa. Era praticamente, o tradutor não só traduziu o livro, como praticamente reescreveu ele. Né? O resultado é praticamente uma fanfic do Drácula. Ele retira determinadas partes do livro, inclui personagens que não aparecem na edição original. Então, o resultado dessa edição islandesa, que foi publicado até com outro título, é praticamente um livro diferente, né, que só usa como base um esqueleto do Drácula original. E foi publicado com o título de... deixa eu lembrar agora. Forças da Escuridão. Powers of Darkness. Forças da Escuridão. E foi publicado poucos anos depois da edição original do Drácula. Então ele teve, né, uma circulação bastante significativa para a época. E foi dos romances do Bram Stoker, foi o que teve uma tiragem maior, um número maior de edições. E isso se conecta com a segunda pergunta, né, que você me fez, né? Por que o Drácula ainda é tão lembrado? Eu acho que primeiro porque ele foi adaptado várias e várias vezes, né, para o cinema, para o teatro, para a televisão, foram feitas séries, filmes, outros livros, né, que abordam, né, ou adaptam, ou continuam a trama do Bram Stoker. E eu acho que esse é um ponto importante, né? O Bram Stoker não inventou o vampiro, né? Ele não foi o primeiro e nem o último a escrever uma história sobre vampiros. Na verdade, as minhas pesquisas demonstram que histórias de vampiros eram muito comuns no século XIX. Né? O Bram Stoker só pegou um tema que já era popular
e deu uma forma que pegou, né, que ficou famosa. Então tem várias coisas, várias características associadas a esse imaginário, como por exemplo a questão dos símbolos religiosos, das cruzes, das flores, da flor de alho, que saíram do romance do Stoker. Mas eu acho que o Drácula ele tem uma duração, uma longevidade, né, uma imortalidade literária, porque ele lida com medos e sensibilidades humanas. E várias dessas... E a gente percebe o modo como que as adaptações do Drácula ao longo do tempo vão lidando com outros medos e outras temáticas. E eu acho que isso explica um pouco por que ele ainda é lembrado. É só a gente pegar, por exemplo, os filmes do Drácula, que foram feitos ali nos anos 30 e 40, né, pelo cinema hollywoodiano. A gente está falando de um contexto de Segunda Guerra Mundial, né, alguns anos antes da Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra Mundial. Um momento em que o medo do estrangeiro e da invasão estrangeira volta a ser muito forte. Né, no caso dos estadunidenses, o medo dos alemães, o medo dos japoneses, né, o medo, né, dos inimigos. E sobre muitos aspectos, o Drácula dialoga com isso, né, porque fala justamente da invasão, né, é o medo da invasão do estrangeiro. E quando você pega, por exemplo, né, para comparar o Drácula do Francis Ford Coppola, que foi publicado em 1992, ou seja, quase 60, 70 anos depois, você tem outras ansiedades, outros temores, outros medos. Então, eu acho que o Drácula ele é lembrado porque ele lida diretamente com isso, né, com as nossas sensibilidades, né, com os nossos sentimentos, com os nossos medos, que são historicamente construídos, né, que são compartilhados socialmente, e a literatura ajuda muito nesse sentido, né, de dar forma e de compartilhar essas sensibilidades. Então, eu acho que é por isso, né? E, é claro, tem a questão editorial, né? O Drácula não saiu de publicação, né? Desde que ele foi publicado em 1897, ele entrou em domínio público, já faz bastante tempo. Então, tecnicamente, o que significa domínio público? Significa que qualquer um pode publicar, traduzir, sem necessariamente pagar direitos autorais. Né, e é por isso que tem tantas edições do Drácula, né, porque ele é um livro que não tem, né, direitos copyright, né, direitos autorais. Então acho que vai um pouco nessa direção, né, das adaptações e do mundo do editorial. Agora a gente tem uma pergunta. De que forma os professores de história podem trabalhar com os seus estudantes os preconceitos e estereótipos que podem estar presentes nos textos literários? Essa eu acho que é uma questão que tem sido bastante debatida nos últimos tempos, e eu já vi muitos diálogos e debates em torno, por exemplo, de Monteiro Lobato, né, que era um escritor do começo do século XX, e a literatura dele é repleta de estereótipos e de preconceitos que são característicos daquela época, né, e que são muito problemáticos e que eu acho que tem que ser lidados. Né, e eu acho que uma das possibilidades de lidar com isso é justamente contrapor a literatura com o momento histórico em que ela foi produzida, né? E como a gente sabe que as coisas mudam, né? Os estereótipos são problematizados, eles são criticados com o passar do tempo. Eu acho que também é importante levar em conta essa dimensão das mudanças históricas. E é uma questão bastante delicada, né? É uma questão bastante complicada, porque quando você trabalha com esses romances, especialmente do século XIX e do começo do século XX, você vai ter as
maiores barbaridades possíveis, né? Um exército de estereótipos, especialmente estereótipos raciais, e que naquele momento tinham uma função na construção de políticas de colonialismo, dos racismos, dos racialismos na época, e eu acho que o nosso papel enquanto historiador, enquanto professores e professoras de história, o nosso papel é de desnaturalizar esses estereótipos, né, de pensar esses discursos enquanto parte de um contexto histórico, né, não enquanto algo natural. Né, e acho que essa é uma das nossas funções quando a gente trabalha não só com a literatura, mas com qualquer outro tipo de documentação, né, que toca nesses assuntos. Eu acho que seria, né, penso dessa direção. Tem outra. É possível trabalhar essas relações sociais e políticas que você citou em seu estudo sobre Drácula através dos livros de literatura jovem sobre vampiros, por exemplo? Só da Meia-Noite foi Eu, lançado faz 2 semanas. então, eu confesso para vocês que eu não conheço muito de literatura jovem ou literatura infanto-juvenil mais contemporânea. Eu sei que existem várias séries, né, que trabalham com vampiros. Eu sei que tem o Twilight, né, o Crepúsculo, tem o The Vampire Diaries, se eu não me engano. Eu sei que é uma série, eu acho que é uma série de livros também, posso estar Os dois. enganado. Eu não conheço, né? Eu nunca li, faço minha culpa. E eu acho que é possível trabalhar com questões sociais e políticas, mas questões do século XX e do século XXI, né? Questões que fazem parte do tempo e do contexto que esses livros foram publicados. Né? E eu acho que ainda precisamos de mais pesquisas, de maiores discussões sobre o modo como que essas séries de literatura jovem do século XX, final do século XX, começo do século XXI, do modo como que essa literatura dialoga com o tempo presente, né, com as sociedades ocidentais, estadunidenses, norte-americanas do nosso tempo, né, e como que esses romances lidam com certas ansiedades que são diferentes daquelas lá do século XIX, que são diferentes daquelas que o Bram Stoker vivenciava e compartilhava. Então, eu acho que esses romances podem ser plenamente utilizáveis para lidar com questões do nosso tempo, né, para lidar com questões do tempo presente, né, questões das mais diversas, né, sociais, políticas, culturais, econômicas. Né, tem os trabalhos da... Eu acho um exemplo que eu conheço mais, que não é necessariamente literatura jovem, são os romances da Anne Rice, né, que foram publicados desde o final dos anos 60, se eu não me engano, anos 70. A Anne Rice é uma escritora estadunidense, né, ela criou um personagem muito famoso chamado Lestat, que é uma espécie de vampiro jovem, rebelde, sedutor, e que eu acho que dialoga muito mais com questões do seu tempo, né, dos anos 60 em diante, da revolução sexual, dos movimentos hippies, do que do século XIX, né, que é a época que o Bram Stoker viveu. Então, em resumo, né, respondendo à pergunta, essa literatura, eu acho que ela pode ser trabalhada, mas para trabalhar questões do nosso tempo, né, questões do tempo presente, questões do final do século XX e do começo do século XXI. Na graduação, há estímulo para os estudantes de história trabalharem com literatura? Alguma disciplina do tipo? Olha, as disciplinas que eu leciono, né, quem teve aula comigo sabe que eu sou uma caixa de referência literária. Né, as disciplinas que eu trabalho, eu nunca trabalhei com disciplinas específicas de literatura, mas eu sempre dou os meus pulos para colocar os escritores e os literatos lá no meio.
Eu sei que alguns programas, alguns cursos de graduação, de história, no caso, têm optativas, né, disciplinas optativas que dialogam com literatura, né, que estimulam o uso de literatura como fonte, né, para pensar o passado. Né, um exemplo disso eu tive muito contato na UFPR com uma professora chamada Ana Paula Martins, Ana Paula Voz Martins, que sempre faz disciplinas sobre escritoras, né, e que trabalha com a literatura produzida por essas autoras, especialmente do século XIX e XX. Então eu sei que alguns cursos têm optativas que dialogam com a literatura, e outros cursos têm disciplinas obrigatórias que inserem diálogos, né, com a literatura. Né? As minhas disciplinas vão um pouco nessa direção, né, de pensar. Por exemplo, eu estou trabalhando agora com história moderna na graduação, e a gente vai discutir daqui a algumas semanas as escritoras francesas do século XVII, do século XVIII. Né? Então, que é uma forma, né, de tentar inserir esse contexto histórico, né, da história moderna, e pensar ele a partir da literatura. Então, acho que sempre tem uma ou outra possibilidade de incentivar o uso da literatura, né, nos cursos de história. É claro, existem outros cursos que são muito mais direcionados, né, a área das letras, né, é muito mais próxima, mas na história a gente acaba encontrando esses caminhos de dialogar. Complementando, eu também tive uma disciplina na graduação aqui na UDESC e também falava sobre história da leitura e acabei tipo, em História Moderna 1 e História Moderna 2, também foi disciplinas que a professora acabava inserindo. Uma das atividades avaliativas era fazer um relato de leitura relacionado a um livro da época e relacionar com o contexto e tudo mais. Eu tenho mais uma pergunta e um pedido. A primeira pergunta é: tu comentou bastante sobre a questão da história como sentimentos e sensibilidades a respeito de uma época do passado. Se a gente fosse pensar nesse momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, esse momento de isolamento, que querendo ou não acaba, é um momento que vai ficar para a história, é um momento que, de certa forma, está modificando uma série de questões, está levando em conta, levantando debate de uma série de pontos da nossa sociedade, do nosso tempo, e em que medida que a gente pode pensar possíveis narrativas desse momento que a gente está vivendo? Se a gente pode pensar ou se a gente, como é que seriam elas? E o segundo, e aí o pedido seria como o projeto acaba sendo voltado principalmente para os alunos e como tu trabalhou bastante, tem um conhecimento sobre literatura do século XIX, e a gente sabe que literatura clássica às vezes é um pouco difícil. E sempre tem aquela questão assim, tipo, que às vezes os alunos não têm assim aquele hábito da leitura, ou às vezes têm um certo preconceito em relação a isso, porque acaba sendo restrito ao vestibular, literatura clássica do brasileira. Então, se tu puder talvez indicar do que tu tem conhecimento, algumas possíveis indicações de livros desse período para que os alunos possam estar conhecendo, possam estar indo atrás, que seja de uma fácil compreensão, até mesmo se o Drácula tu achar que é possível que eles consigam ler. Puder dar algumas sugestões? Eu acho que eu vou começar com as sugestões, porque eu tenho algumas coisas na ponta da língua que eu acho muito interessantes para pensar o século XIX. Né? E alguns livros que
são fáceis de encontrar. Não que a linguagem deles seja fácil, né, porque afinal eles foram escritos num tempo que é diferente do nosso, né, e por isso eles são um pouco mais difíceis, mas são livros que eu acho interessantes para pensar algumas dessas questões. O primeiro deles é o Frankenstein, da Mary Shelley. O Frankenstein é um livro que foi escrito bem no comecinho do século XIX, 1818, por uma jovem menina que tinha fugido da Inglaterra com o noivo dela, o Percy Shelley, e o Frankenstein, ele dialoga muito com as visões da ciência naquela época, né, no começo do século XIX, que era um momento em que a ciência ainda estava se profissionalizando, e é um momento do iluminismo, e as pessoas, como a Mary Shelley, estão se perguntando quais são os efeitos práticos da ciência, né, e quais são os riscos das ambições científicas. E o Frankenstein, ele é, né, um clássico da literatura de terror da época, e eu acho que ele pode ser um livro bem interessante para pensar, né, a ciência no começo do século XIX. A Mary Shelley, ela viveu na mesma época que uma outra escritora que eu acho muito interessante para pensar outras questões, que é a Jane Austen, né? Jane Austen também é uma autora muito fácil de encontrar os livros dela, né? Os romances da Jane Austen são uma delícia de ler, eles são muito legais, e são, embora os romances da Jane Austen sejam considerados como romances açucarados, muitas aspas, eles são romances que tratam sobre o lugar social das mulheres naquela época e as ansiedades e incertezas que muitas mulheres passavam, né, no começo do século XIX. Então, Jane Austen e Mary Shelley, né, Frankenstein e Orgulho e Preconceito, Emma, Razão e Sensibilidade, são alguns romances interessantes. Um outro livro, na verdade é uma novela, ele é bem curtinho, que eu acho bastante legal para ler, é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, também chamado de O Fabuloso Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é outro livro, é uma outra história publicada no final do século XIX e que também dialoga com a questão científica, né, com os limites e as ambições da ciência da época. E para não deixar de fora os brasileiros e as brasileiras, eu gosto de Machado de Assis, né, eu sei que é meio... A gente acaba sendo meio que obrigado a ler, às vezes, por causa de vestibular ou por causa de ensino médio, mas eu gosto de Machado de Assis, gosto, né, de Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu acho que são livros interessantes, mas eu queria indicar uma escritora brasileira do final do século XIX, chamada Maria Benedita Câmara Borman, que publicou em 1890 um livro chamado Lésbia, que é um livro sobre uma escritora, né, sobre a trajetória de uma escritora brasileira desse período. E eu descobri recentemente que esse livro foi digitalizado, ele está fora de edição, né, mas ele foi digitalizado. Então, eu recomendo esse romance da Maria Benedita Câmara Borman. Eu acho que são alguns textos interessantes para pensar o século XIX. Né? Então, né, faço essas indicações. E aí você me perguntou sobre a questão da pandemia, né, do nosso tempo e como que ele pode ser... Eu acho que é uma questão bastante complexa, porque quando a gente está vivendo o turbilhão dos acontecimentos, a gente não tem muita noção de como que eles vão ser interpretados, né, futuramente. E eu tenho plena certeza que
a experiência de isolamento social, a experiência de pandemia, ela vai servir de manancial de inspiração para vários escritores e escritoras a partir, né, desse momento. Inclusive, acho que a literatura de horror vai se nutrir muito, né, dessa sensação de isolamento. Mas o que me lembrou, pensando, né, toda essa tradição literária, eu lembrei da Mary Shelley, né, dessa escritora que eu mencionei agora, da autora do Frankenstein. Porque ela escreveu outras coisas além do Frankenstein. E alguns anos mais tarde, ela publicou um romance chamado O Último Homem, The Last Man, que eu acho que não foi traduzido para o português. Eu não sei, não lembro. Mas é uma espécie de romance distópico, pós-apocalíptico, que trata sobre uma doença que teria dizimado, né, uma parte da humanidade. Né, e vai acompanhando o que os sobreviventes fizeram a partir daí. Né, e é um romance meio autobiográfico, porque os personagens são baseados na Mary Shelley e nos amigos dela, que fala muito sobre, né, as noções de medicina do começo do século XIX, mas é um romance que fala sobre epidemia, né, fala sobre catástrofes epidêmicas e o modo como que isso afeta, né, a humanidade em proporções gigantescas, em proporções catastróficas. Então eu penso que a pandemia, né, que a gente está vivendo e essa experiência de isolamento social com certeza vai servir de inspiração para muitos escritores e escritoras, né, no futuro. Eu acho que é isso, assim. O Último Homem está publicado no Brasil, é traduzido? Eu não sei, eu conheço só a edição original, eu não sei se ele Tá, foi traduzido para o português. tá bom então. Então, aqui não tem mais nenhuma pergunta. Acho que a gente pode estar encerrando. Acho que é sempre uma boa oportunidade a gente estar compartilhando conhecimento mesmo que à distância. Mas graças a gente tem a tecnologia que possibilita que a gente esteja conversando sobre temas tão bacanas e tão pertinentes. Então hoje a gente fica por aqui. Eu agradeço a presença do mesmo virtual do Evandro por ter aceitado o convite, por ter compartilhado o conhecimento, as pesquisas que ele tem, que ele realizou, que ele tem realizado, e que sirva de que para quem esteja assistindo, para os alunos que vierem, que instigue a querer conhecer essas literaturas, até esse outro olhar desse do século XIX ou qualquer outro período histórico, queira conhecer esse outro olhar, queira conhecer essa outra forma de se contar a história. Então, é isso. Agradeço mais uma vez a presença. Se o Evander quiser falar mais alguma coisa. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Espero que a minha fala tenha contribuído de alguma forma. Espero que tenha, gere interesse pela literatura e é isso, né? Agradeço a quem estiver assistindo e agradeço mais uma vez pelo convite para participar dessa conversa. Eu então encerro por aqui, a gente fica por aqui. Até a próxima quarta-feira, às 6 horas, com o nosso projeto historiano.com. Para quem chegou na metade da live, ou que já tinha começado, a gente vai estar disponibilizando depois ela lá no canal no YouTube. Então procurem lá, Historiando no Semia. Curtam a nossa página no Facebook, no Instagram, que a gente vai estar postando materiais lá, as próprias sugestões do Evander em relação aos títulos literários. E até a próxima. Fiquem bem, se cuidem e grande abraço. Tchau, tchau.